Boa tarde. Tudo bem com Boa vocês? tarde. Bom, como a gente está começando já com alguns minutinhos faltando, vamos ser bem objetivos. Por favor, coloquem o nome de vocês e se vocês souberem o número também, fica maravilhoso aqui no nosso chat, tá bem? Para a gente fazer a nossa frequência. Enquanto isso, eu vou, por gentileza, botem o nome completo, tá bem? Essa tela Mas, ficou ruim, professor, assim. no meu caso só tem eu de Yasmin. Assim, pelo Como? menos nessa série, né? Estou dizendo que nessa sala só tem eu de Yasmin. Aí precisa eu botar meu nome? Ah, então É Todinho? eu interessante. também não vou botar meu completo. Tá, peraí. Vocês estão vendo a minha tela? Mas tu já colocou B. Sim. Sim. Pronto, então vamos lá. Vou botar isso aqui para vocês. Só para, assim como a Senai falou, para eu presumir que vocês vão saber responder uma questão dessa atividade e de outra aqui também. A outra parte é bem mais simples do que essa. A gente vai falar rapidinho sobre o predicado. Tá bem que todo mundo aqui já conhece, mas é sempre importante revisar, é sempre importante exercitar. Vamos lá. Rapidinho, umas ideias aqui bem claras. O sujeito é o termo que se relaciona com o verbo. O predicado é tudo aquilo que não é sujeito. E o verbo, ele também integra, ou seja, ele também faz parte do predicado, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Os alunos tiraram uma ótima nota na prova. O caso de vocês. Os alunos é sujeito. Tiraram uma ótima nota na prova, é predicado. Simples. Simples. E o verbo está ali. A gente tem um verbo significativo, né? Ou seja, é um verbo que expressa uma ação. Ou poderia ser é, um estado da natureza. Engasguei aqui. O predicado, ele é dividido em três, como vocês já devem ter ouvido falar. A gente tem um predicado nominal, onde a palavra que não é verbo é o mais importante. Mas não deveria ser a palavra que não é verbo é a mais importante? Esse artigo a se relacionando à palavra? Não, é porque é o termo mais importante, certo? E o predicado nominal, ele exige verbo de ligação. Com o verbo de ligação, é predicado nominal. Sem verbo de ligação, não é predicado nominal. Vou usar aqui um exemplo. Carlos é magro, no meu caso, eu me considero, né? Carlos, sujeito, é, o verbo ser, né? É, verbo de ligação, e magro é o predicado, a característica do sujeito. Muito simples, predicado nominal, a ideia Professor, é essa. Se eu estiver indo rápido, me avisem. Pois não. você vai colocar isso no Classroom? Oi? O senhor vai colocar isso no Classroom? Sim, sim. Achei até bonitinho Precisa as a gente cores, fazer né? alguma coisa lá sobre isso aqui? Como, minha querida? O áudio está um pouco ruim. Deixa eu aumentar aqui o Pre- volume. Pode falar. Precisa a gente fazer alguma coisa lá relacionado a isso aqui? A gente vai fazer aqui no nosso livro. Ele Ah, sempre mas pede. precisa mandar no Classroom? Eu vou mandar esse documento aqui. Eu vou mandar outra atividade também, extra, fora do livro, para a gente exercitar. Eu vou mandar uma produção para vocês fazerem também. Eu sei, eu estou dizendo assim, que a gente precisa responder lá no Classroom também, entendeu? Sim, responde por lá. Responde por lá, tá certo? Tá. Como eu ia falando, aqui, predicado nominal. Carlos é magro. Carlos, sujeito, é, verbo de ligação, magro, predicado. Excelente. Fácil. Tem verbo de ligação? Predicado nominal. Não tem? Pode ser um dos outros dois que a gente vai ver agora. E lógico, se no predicado nominal a gente está fazendo relação com o nome, né? No predicado verbal a gente vai se relacionar com o verbo. O predicado verbal exige um verbo significativo. Como assim? Um verbo que expresse ação ou estado da natureza. Vamos usar o exemplo aqui. Os alunos faziam as tarefas em casa. A gente tem os alunos como sendo o sujeito
E tudo que não é sujeito, como eu falei no começo da aula, é predicado. Faziam as tarefas em casa. Predicado. E qual é o verbo ali? É um verbo de ação, é um verbo significativo. O verbo fazer, né? Faziam as tarefas em casa. Então, a gente tem aqui, depois de alunos, um predicado verbal, certo? Porque a gente tem um predicado com verbo significativo, verbo que expressa ação ou que expressa estado da natureza. E a gente tem o queridinho das provas, o queridinho dos concursos públicos. Esse abençoado aqui, predicado verbo nominal. Se o predicado nominal é bom e o predicado verbal é muito bom, por que que a gente não vai juntar os Professor, dois, né? Pois não. eu não tô vendo mais o slide. Tá só o P na tela. Jura? Mais alguém não está vendo? É, só tá o P do nome do professor Carlos. Eu não tô vendo o slide mais, não. Os outros alunos estão vendo? Eu vejo. Sim? Sim. Pois faz o seguinte, ô Guilherme, sai da reunião e volta rapidinho, que pode ser uma tensão na tua internet, certo? Eu Tá vou explicar bom. de novo, essa parte aqui de verbo nominal, tá bem? Então vamos lá, como eu ia falando. Predicado verbo nominal junta o verbo de ação, ou seja, o verbo significativo que expressa ação ou estado da natureza, com a característica do sujeito ou do objeto, né? Do objeto ou do sujeito, que eu coloquei aqui. Eu peguei o exemplo 1, no caso deveria ter exemplo 2 aqui embaixo. O exemplo 1, Carlos é magro, que tem um predicado nominal, e refiz, né, a oração. Agora, a segunda oração não tem nada a ver com a primeira, mas prestem atenção. Carlos Professor, desenhou... Oi, professor, eu vou ter que sair e entrar de novo porque me ligaram e o áudio tá bugado o áudio agora. Não tô escutando. tá certo, tá certo. Tá ok. Carlos desenhou alegre em casa. Carlos é sujeito, certo? Carlos é sujeito. Tudo aquilo que não é sujeito é predicado. Desenhou alegre em casa. A gente tem um predicado verbo nominal. Por quê? Porque a gente tem um verbo de ação ali, desenhou, né? Verbo de ação, e a gente tem uma característica do sujeito. Carlos estava alegre. A gente tem ali uma característica dando-lhe um adjetivo, né? Alegre era o estado que o Carlos estava. E ele estava desenhando. Carlos desenhou alegre em casa. Predicado, verbo, por causa do desenhou, verbo de ação, nominal, por causa da sua característica. É aí que temos um predicado verbo nominal, certo? Para os meninos que saíram e já voltaram, querem que eu explique agora de novo? Eu já voltei, agora o Rose ainda não. Ah, foi o Roger? Eu voltei. Pronto. Ah, desculpa, nem vi. Então vamos lá, explicar de novo. O predicado nominal é aquele que exige verbo de ligação. Predicado verbal exige verbo de ação, verbo significativo, que expresse ação ou estado da natureza. Professor, Oi, minha querida. eu não consigo ouvir o senhor. Tá muito baixo o áudio para mim. Para os demais, está baixo também? Não dá para escutar nada que o senhor tá falando. Dá para ouvir a boca do senhor abrindo e fechando, como se estivesse falando, que não sai áudio. Mais alguém que está com esse problema? Tem mais alguém que está baixo? Tô entendendo nada. Larissa, Alguém pede para ela sair da reunião e voltar? Porque está tendo problema na internet. Eu não consigo entender nada, não ouço nada que o professor tá falando. Alguém pede para ela, pessoal, que é para eu continuar aqui, tá certo? Então vamos lá. Encerrando aqui a ideia do predicado verbo nominal, pessoal. Se vocês tiverem algum problema, saiam da sala e entrem e peçam para eu explicar, tá bem? Carlos desenhou alegre em casa. Carlos, sujeito, desenhou alegre em casa, predicado verbo nominal. Por quê? Porque temos um verbo de ação, que é o verbo desenhar, Carlos desenhou, e temos uma característica do sujeito.
que é o alegre. Tranquilo? Daqui a gente já vai conseguir fazer as nossas questões aqui. Bom, todo mundo aqui? Estão com problemas ainda? Voltou ao normal? Tá certo. Pronto. Ok. Então vamos lá. Ah, sim, Beatriz, eu estava ensinando predicado verbo nominal, porque tem uma questão aqui que vai exigir isso, certo? Tem outra questão também que vai exigir sobre aposto explicativo, que caso vocês não saibam, ou vocês até possam saber, o aposto explicativo, muita gente diz que o aposto é aquele cidadão que está... Oi, Marcelo. Que está entre vírgulas. Mas não é bem assim, né? O referencial pode estar, ou seja, o aposto pode estar entre vírgulas, entre parênteses ou entre travessões, certo? Qual é a sua pergunta, minha querida? Professor, é como se o resto da frase... O predicado, se eu tiver entendido a sua pergunta, o predicado é tudo aquilo que não é sujeito, certo? O predicado é tudo aquilo que não é sujeito, tá bem? Qualquer dúvida você pode colocar aqui no chat, que o chat está aberto aqui para a gente. Bom, então vamos lá. A gente corrigiu a página 47. Se vocês não viram, a correção está na nossa sala, no Google Classroom, tá certo? Tá uma publicação minha lá no mural. E a gente vai fazer a atividade da página 50, a leitura, aliás, a página 50 e a atividade da página 51, tá certo? A gente já vai entrar num novo gênero, o artigo expositivo e resumo. Pode sim, Guilherme, pode sim. Seria interessante. Peraí, 1, 2, 3. Lê os 3 primeiros parágrafos, Guilherme, e a Marcelo lê o final. Marcelo, você começa em seu clima influencia. Pode começar, Guilherme. É a página 50, né? Isso, meu querido. Página 50. Chapada Diamantina, Amanda Simmons. A Chapada Diamantina está localizada no coração da Bahia. Seus pontos mais altos são o Pico dos Barbados, o Pico do Itobira e o Pico das Almas. É cortado por montanhas, chapadões, rios, cachoeiras, cavernas. Nessa região nascem 90% das bacias do rio Paraguaçu, Jacuípe e Rio de Contas, além das nascentes que brotam dos paredões rochosos formados, formando cachoeiras espalhadas por toda a região. Sua fauna é constituída por espécies originárias de diferentes ambientes devido à sua variação de relevo e às atividades formas de região. Os primeiros garimpeiros que exploravam as serras encontraram uma grande quantidade de animais silvestres, vítimas do seu maior predador, o homem. O tamanduá-bandeira, a anta, o peixe-boi, o tatu-canácia desapareceram. Um dos motivos é a criação do Parque Nacional, mas é possível encontrar espécies como onças pintadas, sussuaranas, jiboias, sucuris, capivaras, veados, peixes, preás, cútias, coatis, beija-flores, periquitos, papagaios, pequenos lagartos e mocós. Pequenos roedores parecidos com preás. A flora da Chapada apresenta mistura de várias vegetações, como os cactos, a caatinga, bromélias, orquídeas, matas ciliares, além das plantas medicinais e das sempre vivas. Lá existe um projeto dedicado a elas, chamado Projeto Sempre Viva, localizada na região de Mocugé. Marcelo. Seu clima influencia muito na fauna e flora dessa região, sendo caracterizado como tropical semiárido, com verão chuvoso, provocando aumento do volume dos rios e podendo também ficar alguns meses sem chuva. O povoamento da Chapada aconteceu com o início das atividades mineradoras, que começaram com o ciclo do ouro e o ciclo do diamante.
Devido a tanta procura e concorrência por pedras preciosas, a incidência delas acabou entrando em declínio. O relevo dessa região apresenta planaltos, montanhas e serras quebradas. Suas rochas, na maioria, são sedimentares, mas há outras com origem vulcânica. Diz-se que o formato que a chapada adquiriu hoje é por causa da distensão tectônica. Entre essas rochas nascem rios como o Paraguaçu e o Rio Preto. Além desses dois rios, há várias nascentes de cursos, cachoeiras e corredeiras. Uma das atividades importantes na Chapada é a preservação da natureza e da sua beleza pelo Projeto Nacional Chapada Diamantina, com a contribuição de empresas ecoturísticas. A visitação de alguns lugares permitidos por esse projeto. Outros, porém, estão em estudo. Bom, vamos lá. Um artigo, como o nome diz, expositivo e resumido, né? É um resumo. Pode ser também o resumo de um artigo, porque não sei se vocês já tiveram contato com um trabalho científico, vamos dizer assim, de ensino superior. A gente faz todo o projeto de pesquisa e quando ele acaba, a gente faz um resumo. O resumo, embora seja a última coisa a ser feita, ele vai ficar lá no topo, depois das apresentações. É o projeto do fulano, seja lá qual for, é o seu nome, e vem o resumo. Por que a gente faz o resumo no final? Tem gente que faz o resumo no começo, que eu acho uma coisa muito incrível. Como é que você vai resumir uma coisa que você ainda não fez? Né? Primeiro a gente faz o projeto inteiro, a pesquisa, metodologia e tudo mais, e por fim faz-se um resumo daquilo. Que aqui com certeza é um resumo. Agora vamos lá. Página 51. 5 questões bem simples. Um dos fatores que motivaram a criação de um parque nacional na Chapada Diamantina é mencionado no texto. Identifique. E é só recorte, né? É bem simples. Na oração, lá existe um projeto dedicado a elas, chamado Projeto Sempre Viva. O termo destacado corresponde a vocativo, complemento nominal, aposto, predicado ou objeto direto. Vocês já sabem mais ou menos, só me digam qual. De acordo com o texto, podemos dizer que a Chapada Diamantina é rica em biodiversidade porque, na sua opinião, qual é a importância da criação de iniciativas como o Projeto Nacional Chapada Diamantina? Essa é a resposta é pessoal, claro. A 3 não, a 3 não é pessoal. A 4 sim. Quinta questão. Por que será que as empresas ecoturísticas contribuem com o Projeto Nacional Chapada Diamantina? A resposta aqui também, a princípio, ela é pessoal, mas ela é um pouquinho direcionada. Direcionada para que sentido? Para o sentido de interesse. É isso que eu espero que vocês percebam. Tem interesse? Não sei. Se você percebeu, coloque aqui esse interesse. Se você não percebeu, tudo bem. Vou dar alguns minutos para vocês fazerem essa questão. Essas questões, aliás, que é um exercício pequeno, para a gente começar a fazer o próximo também, tá certo? Vamos lá. Alguns minutinhos vocês conseguem. Eu não vou dizer quanto tempo não, que é para vocês não ficarem nervosos. Ficou alguma dúvida, pessoal? Se tiverem dúvida, vocês podem pôr aqui no chat que o professor responde. Tá nervosa com o quê, Beatriz? Atividade simples. Não é coisa demais, não. O objetivo é esse, é que vocês aprendam mesmo. E a gente só aprende exercitando. Olha, Cecília não está nervosa.
Mas fique calmo. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o professor. Tanto eu como qualquer outro. Não entendeu a 2? Vamos lá. Na oração, qual é a oração? Lá existe um projeto dedicado a elas, chamado Projeto Sempre Viva. Fecha aspas aí. O termo destacado corresponde a... O que é que a gente tem destacado aqui nessa frase? Chamado Projeto Sempre Viva. Né? É isso que está destacado. Isso é o quê? É o vocativo. O que é o vocativo? É aquela parte que evoca, que chama alguém, né? Ou algo na oração. Por exemplo, pode ser até mesmo o seu nome, que está ali no começo, entre vírgulas, ou então o boa noite, né? O bom dia, boa tarde. O olá também. Olá, vírgula, tudo bem? Ali a gente tem um vocativo. É como se estivesse chamando, no mínimo, a sua atenção, está evocando, certo? Aqui a gente tem também o complemento nominal, que eu passei na aula passada também, certo? Aí aqui a gente tem o aposto. O aposto, a gente já pode até eliminar. Eu vou dar essa colher de chá para vocês. A gente já pode eliminar o aposto aqui. Por quê? O aposto, ele vem isolado de uma ponta a outra do seu referente, né? Por exemplo, Carlos, o professor de produção textual, toca guitarra muito bem. Né? A gente tem Carlos, aí a gente tem vírgula, o professor de produção textual, vírgula de novo, e a gente tem toca guitarra muito bem. Certo? O professor de produção textual se refere a quem? Se refere a Carlos. Carlos é diretamente o professor. E essa oração está isolada ali, essa oração explicativa, vamos dizer assim, está isolada do resto da estrutura da oração? Tá isolada por vírgula, ou por travessão, ou por parêntese. Não importa, pode estar isolada por um desses três. Então, a gente tem aí um aposto, o que não é o caso aqui. A gente pode escolher também predicado, e você vai me dizer, por favor, qual é, que eu acabei de explicar também. E a gente também pode optar por objeto direto. Você só vai me dizer, sintaticamente falando, né, fazendo uma análise sintática dessa frase, o que é isso aqui? É predicado? Se for predicado, o que é o sujeito daqui? Você vai só me dizer isso. Aliás, nem precisa me dizer o que é sujeito. Se você identificar o sujeito, você já identifica o predicado, que vem depois do sujeito. E tudo aquilo que não é sujeito é predicado. Tá bem? Tá certo, Roger. Você passou mais da metade da aula aqui, eu entendo, se você precisar sair, certo? Tá bem, tá bem. A atividade é essa aqui. E o mais complicado da atividade seguinte, da página 53, eu já expliquei, que seria essa questão do aposto explicativo, que você vai ter que... Eu vou até adiantar aqui para você, enquanto você está aqui. Na segunda questão da página 53, ela vai dizer o seguinte: identifique, no primeiro parágrafo, um aposto explicativo, certo? Você vai cortar uma oração inteira, ou um trecho maior, se você quiser, desse primeiro parágrafo aqui, e vai me dizer onde tem um aposto explicativo ali, certo? Tá certo, Yasmin, eu estou adiantando para o Roger, porque ele disse que pode ser que precise sair, e eu estou explicando aqui para ele. Embora você possa assistir a aula no canal também, tá certo? Então, Roger, se você puder ficar, ótimo. Se não, eu entendo que o seu telefone está precisando ser recarregado, que você não pode usar enquanto carrega. Mas eu vou validar sua presença sim. Cadê, Beatriz? Terminou, Beatriz? Tá bem. Se vocês ouvirem uma música, é um rapaz que está passando aqui na rua.
Não é que está travando, é que passou um som aqui. Não entendeu a 3, vamos lá. De acordo com o texto, podemos dizer que a Chapada Diamantina é rica em biodiversidade? Biodiversidade em que sentido? Fauna, flora. Tem muitas plantas? Tem muitos animais? O texto fala sobre isso porque a questão pede, de acordo com o texto. Tem isso lá? Você vai dizer se sim. E, por favor, descreva, né, o porquê disso, porque a questão também pede. Por que é rica em biodiversidade? Você vai dizer, porque tem tais animais, tem isso, tem aquilo outro. As respostas vão estar depois da correção. Tá, Marcelo? Se a gente corrigir tudo hoje, as respostas vão estar lá sim. Tá bem? O que eu sempre confundo, troca esse nome aí. Guilherme Peixoto. Vai, sim. Com certeza vai. Se você puder trocar o nome de usuário que tem aqui pelo seu, fica mais fácil de eu identificar. É sim, Guilherme. Você adivinhou. Vai ser produção textual, com certeza. Vai ser simples, vai ser relato de experiência que a gente viu na aula passada. Não acabou, não. Vai ser tranquilo, vai ser tranquilo. Vai ser o gênero que a gente estava vendo, tá? Vamos lá, pessoal, já passou. Professor, tem pena de... Tenho. É por isso que eu estou passando pouca coisa. Olha, eu expliquei, praticamente resolvi algumas questões aqui para vocês. Tá simples, pessoal. Calma, que eu não tenho pressa com as produções que eu vou mandar para vocês fazerem em casa, certo? Vai ter tudo um prazo razoável entre uma aula e outra, tá bem? Quanto a isso, vocês não se preocupem. Sim, é produção. É produção textual. A quinta, meu querido, minha querida, aliás, eu quero saber o seguinte: por que será que as empresas ecoturísticas contribuem com o Projeto Nacional Chapada Diamantina? Eu já estou afirmando, né? Elas contribuem, disso ninguém tem dúvida. Elas contribuem. Agora eu quero saber o porquê. Por que estão ajudando esse projeto? Tem algum interesse? Não, professor, não tem. Então pronto. Coloque outra resposta. Tem algum interesse? Tem, professor. Eu acho que tem. Empresas ecoturísticas ajudando o projeto Chapada Diamantina. Tem interesse. Então você coloca aí o porquê, qual é esse interesse. Certo? Pense no interesse financeiro. Pronto. Pense em turismo, que estamos falando de empresas ecoturísticas. Turismo movimenta dinheiro? Pelo menos não na quarentena, né? Mas quando essa questão foi elaborada, não se pensava em coronavírus. Não se pensava em coronavírus. Vamos lá, pessoal. Passou mais de 10 minutos. E alguns de vocês estão resolvendo apenas a última questão. Então dá tempo para a gente explicar a próxima atividade, que provavelmente também vai ficar para casa. Primeira questão. Um dos fatores que motivaram a criação de um parque nacional... Desculpe, confundi aqui. Passou uma moto. Um dos fatores que motivaram a criação de um parque nacional na Chapada Diamantina é mencionado no texto. Identifique. Deixa eu ler aqui o chat. Vamos lá. Um dos fatores é o desaparecimento de animais como o tamanduá-bandeira, a anta, peixe-boi, tatu-canastra e tantos outros animais que o texto fala.
certo? Esse é um dos fatores que motivaram a criação desse parque nacional. Os animais entrando em extinção. Então, o governo, o Estado, as entidades precisavam fazer alguma coisa quanto a isso, certo? A segunda questão, lá existe um projeto dedicado a elas, chamado Projeto Sempre Viva. A gente tem aqui um vocativo? Não, a gente não tem vocativo. A gente tem complemento de nomes, complemento nominal? Não, também a gente não tem complemento nominal. A gente tem aposto? Como eu falei na explicação anterior, a gente também não tem aposto. A gente tem objeto direto? Nem direto, nem indireto. Aqui a gente tem um belíssimo predicado, certo? Aqui a gente tem um predicado. Quem marcou outra opção, corrija, por gentileza, predicado. Terceira, de acordo com o texto, podemos dizer que a Chapada Diamantina é rica em biodiversidade? Por quê? Sim, óbvio, claro que ela é rica em biodiversidade. Porque tanto a fauna como a flora, como eu tinha dito, A2, Yasmin, A2 é AD, predicado, tá certo? Sintaticamente Professor, falando, a gente tem um predicado. eu posso falar minha 3? Pode, pode. Eu botei assim. Sim, pois no texto fala que as várias espécies de plantas. Sim, várias espécies de animais e plantas, né? A gente tem um predicado verbal, minha querida. A gente tem ali chamar, verbo chamado, né? O verbo chamar conjugado. Chamado projeto sempre viva. Posterior ao sujeito, certo? Está posterior ao sujeito. Mas, Não é sujeito. Não é nenhuma das outras opções. A gente pode responder essa questão até por eliminação. Mas, indo por conhecimento mesmo, a gente tem um predicado verbal ali. Tá bem? porque, tipo, professor, a frase é a seguinte: lá existe um projeto dedicado a ela, chamado Projeto Sempre Viva. Esse chamado Projeto Sempre Viva não está relacionado ao pronome elas, não? Não, tu pode repetir? Deixa eu aumentar aqui meu volume. Tá, peraí. A frase é a seguinte: lá existe um projeto dedicado a ela, chamado Projeto Sempre Viva. Sim. Aí, esse chamado Projeto Sempre Viva não está relacionado ao pronome elas, não? Não, está relacionado ao projeto. Veja só, veja bem. O nome do projeto é Projeto Sempre Viva, certo? Não é relacionado a elas, tá bem? Ah. Aí, por Entendeu isso que é agora? Ficou melhor? predicado. É predicado, é predicado. Predicado, sim. Tá bem? Tá. A gente estava na terceira, o Guilherme compartilhou a resposta dela. Resumindo, a ideia é essa mesmo. Nossa, como o tempo voa nessa aula. É que a resposta é sim, devido à grande numerosidade, o número alto de animais e de plantas que temos lá, certo? Que são, vamos ler aqui, porque tanto a fauna quanto sua flora são compostas de espécies provenientes de diversos ambientes. Tem espécies lá de todo canto, e tem espécies que só tem lá também, certo? E lá também já foi o berço da extinção de algumas espécies, o que não enriquece o local, né? Quarta questão. Na sua opinião, qual é a importância da criação de iniciativas como o Projeto Nacional Chapada Diamantina? Ora, Posso falar? pode sim. Eu botei assim, para ajudar a salvar a biodiversidade da Chapada Diamantina. Exato, a ideia é essa mesmo. Se um dos fatores que motivou a criação desse projeto é justamente o fato de alguns animais estarem desaparecendo, então, claro que esse projeto vem como um meio de amparo ambiental. Então, a criação de projetos como esse é importantíssimo para proteger, resumindo, para proteger a fauna e a flora, para proteger as plantas, né, as plantações, a terra de alguns exploradores muito mal intencionados, ambientalmente falando, e de muitos caçadores, né?
E a maioria desses animais aqui desapareceu por conta da caça e também da destruição dos seus habitats naturais. Certo? Quinta questão. Por que será que as empresas ecoturísticas contribuem para o Projeto Nacional Chapada Diamantina? Como eu falei, aqui não tem dúvida que elas contribuem, porque a questão está afirmando. Agora a gente só quer saber o porquê. Por que o comércio, vamos dizer assim, turisticamente falando, é muito atrativo. Esse comércio turístico, passagens, hotéis, viagens, restaurantes, esse setor turístico movimenta muito dinheiro. Então, é como uma moeda de troca. As empresas ajudam o projeto, o ambiente fica bonito, o local fica bonito, a cidade bonita, preservada, e o setor turístico continua movimentado. As pessoas vão lá, vão gastar dinheiro. Então, faz sentido para elas, para as empresas? Faz. Tem interesse? Claro, tem. Ninguém iria, só mesmo as instituições filantrópicas, que ajudam, vamos dizer assim, sem fins lucrativos. Mas aqui estamos falando de empresas que precisam, é fechada. O parque é fechado. Aliás, a Chapada não. Me confundi agora. Tu tá falando da Chapada ou do parque, filho? Guilherme? Pronto, vamos lá. A gente tem no parque, que é fechado. A Chapada ainda está lá, você pode visitar. Que eu saiba. Se tem algum outro local que é fechado, o professor realmente não sabe. Mas eu sei que lá é aberto, certo? Entendeu? Pronto. Então vamos lá. Não vai dar tempo da gente fazer a nossa próxima atividade aqui, mas ela vai ficar para casa, tá certo? Páginas 52 e 53. Vou me despedindo de vocês, pessoal. Vocês fiquem atentos ao Google Sala de Aula, que vai ter muita coisa lá. Até logo. Tchau. Bom sinal, até amanhã, né? Amanhã já tem aula. Amanhã tem aula.